A inovação no judiciário tem como pilar o modelo de justiça multiportas, que descentraliza a resolução de conflitos e prioriza políticas de autocomposição em vez da via judicial tradicional. Quais são os impactos sobre a cultura de litígios e a pacificação social? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui hoje a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Shirley Fenzi Bertão. Doutora Shirley, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço a AMAGES essa oportunidade de poder dizer um pouquinho desse trabalho também do judiciário, que não é só bater o martelo no processo. Prazer será nosso aqui. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Shirley, a senhora foi empossada na terceira vice-presidência aí no último dia 1º de julho, com toda a nova diretoria para o próximo biênio do tribunal, Parabéns e sucesso na missão. Obrigada, muito obrigada. Agora, apesar da continuidade, busca-se sempre o aperfeiçoamento da gestão para esse enfrentamento dos desafios permanentes do judiciário na busca de eficiência, Eu gostaria de começar a nossa conversa que a senhora contasse para a gente quais são as áreas de atuação e quais os princípios que vão nortear a sua gestão. Então, a terceira vice-presidência, ela é responsável por todos os sejusques do Estado. Então, são 298 sejusques. O que são sejusques? Sejusques são centros judiciais de conciliação e cidadania. Então, esses sejusques eles estão espalhados um em cada comarca. São 298 comarcas, então nós temos um sejusque em cada comarca. Já instalados, já estruturados? Já instalados. A gente tem algumas deficiências em alguns sejusques do interior, com vara única, juiz único, que a gente está pretendendo aprimorar, Então, essa é uma das metas que a gente propôs nesse ano, nessa gestão, na verdade, e que vem também de uma escuta ativa, sabe? Nós temos como lema da nossa gestão escuta ativa, portas abertas e gestão por diagnóstico. Então, o que nós fizemos? Ouvimos todos os juízes que estão à frente dos sejusques, ouvimos os servidores, as servidoras, ouvimos parte do jurisdicionado para entender qual é a deficiência que está chegando nas comarcas e também aqui no tribunal. Ouvimos as desembargadoras, os desembargadores, todos para colherem, darem sugestões para que a gente pudesse aprimorar. Então, as portas estão abertas para ouvir ainda mais, continuar ouvindo, e a ideia é pegar essas oitivas e montar o plano de gestão. Ele vai ser feito com base no diagnóstico que já foi colhido. Agora a gente só vai elencar para a gente ter um cronograma de atuação. 2 anos passam muito rápido. Então, a gente tem que ter um profissionalismo para tentar uma gestão bastante administradora para poder tentar cumprir as metas que foram estabelecidas. E um modelo como guia, Só falou sobre esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Ele não é uma via tradicional judicial, O que muda exatamente na maneira de conduzir um conflito? Então, porque as pessoas têm uma visão do judiciário que é aquela: eu entro com o processo, aí tem a parte que entra com a defesa, daí tem a instrução, e aí o juiz diz quem é que tem direito. No caso dos sejusques, as partes chegam com um conflito, e querem uma solução. Então, nós, antes do processo chegar, uma das portas é o pré-processual. Então, a gente entra ouvindo as duas partes, nós temos facilitadores e mediadores que intervêm no conflito para que tentem que as próprias partes cheguem a uma solução. E aí a justiça fornece o quê? A estrutura e um facilitador, um mediador para tentar solucionar o conflito. E também dentro do próprio processo, já entrou com o processo, as partes são chamadas para tentar uma mediação, uma conciliação. Então,
O melhor processo, tem até isso num folder que eu coloquei, é o não existir processo, né? Porque aí as partes são senhores dos seus próprios, das suas próprias decisões. Então, elas conseguem muito mais resolver o conflito e não o processo. Porque, às vezes, o juiz resolve o processo, mas não resolve o conflito. Entendi. Às vezes, ele pode gerar até mais conflitos. Entendi. Então, quer dizer, nesse caso, como a terceira vice-presidência tem esse modelo, esse meio diferente de fazer justiça, né? Sempre buscando, então, essa conciliação, mediação, autocomposição de forma geral, né? O caminho da pacificação social, então, passa por uma mudança de cultura, evitando sempre um processo que é mais longo, demorado, desgastante para as partes? Com toda certeza. Primeiro, o cumprimento da decisão que é conciliada, que as próprias partes tomaram, ele é muito mais efetivo, né? Do que uma imposição feita para o juiz. Mas, realmente, é o que você disse, passa por uma mudança de cultura, até nas universidades, até na faculdade, porque a gente é educado para litigar, né? Nós somos educados para entrar com o processo, ver quais são as formas de postergar o processo numa defesa ou entrar com uma solução para uma decisão judicial. E a gente tem agora essa outra forma de resolver, não só nessa mediação, conciliação, mas também tem outras formas de justiça, como a justiça restaurativa, que é uma outra vertente também utilizada pela terceira vice, né? Só até depois explicasse um pouco mais, porque é um tema bastante interessante e novo também. E né? novo. Agora, doutora Astílio, quando a gente fala, então, dessa mudança de cultura perante, na própria sociedade, em vez de ficar levando qualquer coisa, qualquer conflito para o judiciário, a gente tem que fazer também uma mudança de cultura interna, quer dizer, o próprio judiciário tem que ter essa nova visão, né? Existe uma capacitação para treinar tanto servidores como magistrados, ou outros atores, como juízes leigos, enfim, aqueles que participam desse processo da conciliação, da mediação, recebem orientação, treinamento? Ah, sim. Inclusive, o CNJ exige para que os mediadores, conciliadores trabalhem, mesmo voluntários, eles têm que ter um curso. É uma formação mesmo, para que possam ser preparados para poderem conciliar, mediar, né? Isso é fundamental. E uma coisa que você falou é muito verdade, sabe? A mudança tem que ser dentro do próprio judiciário. Não há resistência, não. Não há resistência. Não é bem resistência. O que eu posso dizer? O que acontece? Às vezes, o foco do judiciário é julgar processos. Quantos julgados nós tivemos? Então, vem aí. Entrou mais processo? Julgamos mais do que entrou? Julgamos, que ótimo. Não é bem essa... É quase uma prestação de contas. É quase uma prestação de contas. Eu penso assim, o melhor seria quantos conflitos tiveram uma busca pelo judiciário que não viraram processos. Uhum. Esse seria o dado maravilhoso, eu entendo. E por isso a terceira vice, para mim, não é porque eu estou nela, não, como terceira vice-presidente. Eu entendo que de todo o tribunal é o mais importante. Uhum. É a mais importante, pela proposta que ela apresenta. A tutela do Estado para o cidadão significa que o próprio titular do direito ele não está conseguindo se resolver sozinho. Uhum. Então, essa tutela ela pode ser diferente, conclamando as pessoas, as partes, a se autotutelarem, né? A se autocomporem, a deixar o conflito de lado. A solução do judiciário não é a melhor. A gente tem uma visão um pouco conservadora disso, todo mundo da sociedade como um todo, até o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele faz aqui relatórios em números, aquela quantidade, aquele volume enorme de números, dizendo o que foi, o que não foi, se julgou mais, se recebeu mais processos, enfim. É um dado importante, sim, mas eu também já vi registrado que Minas Gerais lidera o ranking nos índices de conciliação no país. De onde que vem essa expertise de Minas Gerais? Eu acho que é do investimento, mas ainda não está liderando tão bem assim. Poderia liderar melhor. A senhora vai avançar mais ainda. Eu vou tentar, né? A ideia é essa. Eu fui eleita pelos meus pares com um discurso que, para mim, não é um discurso.
É o que eu pretendo realmente fazer. Claro que eu dependo de uma força de trabalho muito grande. Nossos conciliadores e mediadores não são remunerados. Isso é um fator que dificulta muito melhorar esses índices, né? Nós temos a meta 3 do CNJ, que é também falar sobre o quanto têm sido feitas conciliações e mediações. E eu acho que um problema muito sério é esse da não remuneração dos mediadores e conciliadores, porque a gente tem estagiários nas comarcas que fazem esse papel de conciliação, são treinados e tudo, mas fazem o papel de mediadores e conciliadores. Temos alguns voluntários que fazem, mas quando temos os servidores que fazem, mas a gente não tem tantos servidores que possam sair da atividade de julgar, de tramitar processos, né, de ajudar o juiz a tramitar processos para poder fazer a conciliação e a mediação. Eu fiz curso de mediação e conciliação, vários juízes estão fazendo, e quando você muda a lente, tem até um livro que fala sobre isso, mas quando você muda a lente do caso para tentar ver de uma forma mais ampla, porque você pode, por exemplo, no caso de família, tem um conflito lá que é a partilha do bem. O juiz vai determinar, é tanto para tanto, tanto para outro, mas e o conflito? Ele fica todo subjacente a isso. Então, aquele processo vai ser resolvido, mas o conflito da família não vai ser. Entendi. Não será resolvido. E como a senhora falou, o projeto da senhora é de gestão, mas também é um projeto de vida, né? Porque a senhora vive isso no seu dia a dia, tanto lá no trabalho como fora dele também. Agora a senhora falou que ouviu os desembargadores, segunda instância. O Sejusc também, essa conciliação, se aplica também na segunda instância ou é só primeira instância? Não, é segunda e primeira instância. Nós temos, inclusive, o Sejusc segundo grau, que eu mesma, como desembargadora, na minha Câmara, como relatora, eu já encaminhei processos para o Sejusc segundo grau. Já saíram alguns acordos, mesmo estando no segundo grau, quer dizer, já tem, para quem é leigo, né, já tem uma sentença no primeiro grau, o juiz deu uma decisão, aí uma das partes recorre contra a decisão, ou as duas partes da decisão, enfim, vai para o segundo grau. E aí eu olho o processo, eu como relatora, eu acho que isso pode ter uma solução conciliada. Eu conclamo as partes a participarem de uma audiência. A senhora pode mudar o curso do processo. Eu suspendo o processo e mando, não é que eu suspendo, eu encaminho o processo para o Sejusc para uma nova tentativa de conciliação, porque ela é feita no primeiro grau. E no segundo grau ela pode ser novamente renovada. Entendi. E se lá na primeira instância ela começou na conciliação, também ela pode continuar na conciliação na segunda instância, se houver um recurso, por exemplo. Se houver um recurso. Mas se houve conciliação na primeira instância, não tem que ter recurso. A não ser que algum cumprimento não foi feito. Entendi. Entendeu? As partes conciliaram e daí não cumpriram, aí pode ir para o segundo grau. Muito bem, então, doutora Achille, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a falar sobre a resolução de conflitos e também da restauração das relações entre essas partes, né? Muito bem, eu acho que aí também a gente vai falar de justiça restaurativa, correto? Com toda certeza. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o trabalho e a atuação da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na gestão que já se iniciou desde o dia 1º de julho. Recebemos aqui hoje a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Shirley Fenzi Bertão. Doutora Shirley, estava falando para a senhora aqui uma questão no bloco anterior a respeito da justiça restaurativa, né, que é um modelo também da justiça multihipótese que ganha muita adesão, muito espaço, né? A senhora pretende ampliar, isso amplia o acesso à justiça, a senhora pretende ampliar, dar mais eficiência a esse modelo? Com toda certeza. Eu acredito na justiça restaurativa. Quando você acredita numa coisa, você investe nessa coisa. Então, existe um setor específico dentro da terceira vice que cuida dessas técnicas de resolução de conflito.
E aí, em algumas searas, a criminal, infância e juventude, elas podem ser aplicadas. Então, na infância tem sido aplicada, na família tem sido aplicada, e a gente pretende expandir para outras searas, inclusive em questão de violência doméstica, mas com um cuidado bastante importante, né? Porque a justiça restaurativa ela é voluntária, a pessoa participa se quiser, né? Nenhuma das técnicas, aliás, a mediação, a conciliação, são ferramentas, né? São técnicas de composição, de autocomposição, mas que não são obrigatórias, são oferecidas para as partes em conflito. E no caso da justiça restaurativa, são técnicas muito especiais, né? Elas têm uma forma de trabalho que é impossível explicar aqui num tempo que nós temos. Mas ela é diferente da conciliação, da mediação, da negociação, quer dizer, ela tem outras técnicas que acrescentam a esse modelo de resolução. Porque ela não cuida só do problema, do problema que está sendo trazido. Ela cuida da relação entre as partes. Que gerou aquele conflito. Por isso que ele fala restaurar. Restaura a relação entre as partes. Porque na mediação você resolve aquele conflito, tenta pegar a situação adjacente a esse conflito, mas a restaurativa ela é mais profunda, porque mexe com o emocional, trata do que está por trás de tudo, e menos o conflito, assim, muito menos o conflito trazido, mas mais a parte interna emocional das partes em litígio. No caso, por exemplo, da violência doméstica, né, seria restaurar também aquela relação entre o agressor e a vítima, quer dizer, como é que isso pode se compor, ou tem que encerrar aquela relação, acabar com esse... Então, a violência doméstica ela tem que ter um cuidado maior, né? Porque as partes, para entrar num processo de justiça restaurativa, elas têm que estar em igualdade de condições. E se a mulher, por exemplo, se sente subjugada, se sente ameaçada, ela não vai conseguir entrar numa relação de justiça restaurativa, porque ela não está em pé de igualdade com o ex-companheiro, companheiro, né, que agrediu. Então, para que isso ocorra, tem que ter uma circunstância muito especial. Mas existem outros conflitos familiares que podem ir para a justiça restaurativa. Às vezes é mãe com filho, irmão com irmã, sabe? Entendi. Que resolvem mais. A infância e juventude, por exemplo, na verdade, a partir da responsabilização do ofensor e restaurar a questão da vítima. E às vezes a vítima faleceu, mas existe uma família em volta. Entendi. E aí se coloca o ofensor junto com aquelas pessoas atingidas pelo ato do ofensor. E às vezes a pessoa quer só entender o que aconteceu. Eu já vi casos em que o ofensor olha para a mãe da vítima, por exemplo, e pede perdão, explica o que aconteceu. E acho que a mãe da vítima até ela só queria saber isso. Por que isso aconteceu? E isso restaura, pelo menos, não vão se tornar bons amigos ou podem até voltar a ter alguma relação, mas restaura o vínculo ou as pessoas entendem, e aquele que praticou, mesmo aquele condenado, quando ele é condenado pelo juiz, isso não afasta a jurisdição, isso é claro que a gente precisa esclarecer essa situação, não afasta a jurisdição do juiz, mas ele assume a sua responsabilidade, que é diferente dele ser apenado, porque às vezes o ofensor, ele é condenado, mas ele não entende a responsabilidade dele. Só falou ofensor, tem diferença de agressor? Nomenclatura. Eu prefiro ofensor, mas pode ser o agressor. É preciso que ele também compreenda por que ele fez aquilo, né? Porque muitas vezes nossa cultura também continua conservadora, a gente sempre pensa no punitivismo, uma pena rigorosa, alguém que cometeu um crime, uma irregularidade, uma fraude. Enfim, isso é possível recuperar, tratar de outra forma?
É o que a justiça restaurativa pretende, né? Justamente. Porque, por exemplo, às vezes o ofensor não entende. Ele fala assim, mas eu fiz isso porque eu podia fazer. Ele não entende. Ah, tá bom, é contra a lei, mas ninguém sabe o que eu passei com ela ou com ele e tal. Ele não entende a sua parte, né, a sua autorresponsabilização nessa dinâmica que foi o ato praticado. Então, a justiça restaurativa, ela procura mostrar para a pessoa qual é a responsabilidade dela. Então, a gente vê oficinas de masculinidade, por exemplo, que existe no âmbito da justiça restaurativa, para as pessoas entenderem que conceitos são incorporados ao longo dessa cultura machista, né, patriarcal, né, que nós fomos levados a entender, todos nós. E aí ele começa a perceber, por exemplos, por oficinas, dinâmicas que são utilizadas na justiça restaurativa, que aquele ato realmente não foi o que ele deveria ter feito. Requer muita profundidade, muito entendimento, porque é muito complexo, né? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente vê que a mulher, pela condição financeira de submeter-se a esse casamento, a essa relação, mas também a gente vê casos de agressões em famílias em que as mulheres têm uma boa condição financeira, têm autonomia, têm o próprio trabalho e ainda assim se repete. Quer dizer, é preciso estudar muita complexidade, né? Com toda Agora, certeza. doutora Sheila, tem outra coisa que eu quero falar com a senhora aqui, um outro projeto exitoso que está aí no contexto da terceira vice-presidência, que é a relação com os vulneráveis, as comunidades, povos indígenas, né? Até mesmo um juiz auxiliar da equipe da senhora aí, o doutor Matheus, ele foi pioneiro, até premiado nacionalmente com um projeto dele chamado Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali. Como é que funciona isso? A senhora pretende investir nesse projeto? Ah, com toda certeza. A cidadania, eu acho que é uma das vertentes também muito importantes do judiciário, que não era antes. O judiciário ele forma uma rede de atendimento às populações mais vulneráveis. Eu conheci o Dr. Matheus, foi numa visita na terra Machacali, né? E ele foi premiado como internacionalmente por esse trabalho de acesso à justiça ao povo Machacali, que muitas pessoas não sabem, mas nós temos indígenas aqui que têm cultura própria, têm língua própria, e eles vivem em território não isolados totalmente, mas é como se eles estivessem no meio da Amazônia. E eu fico pensando, nossa, eu não sabia que em Minas Gerais existia indígenas com essa tão preservação cultural. E eles são sobreviventes, sabe? Então, a justiça chegar a essa comunidade indígena é realmente cumprir a Constituição. Então, nós quando vamos ao território indígena, não só Machacali, mas Chacreabá, Pataxó, comunidades quilombolas, ribeirinhos, quando a gente vai primeiro, ouve o que eles querem. Isso é uma coisa importante. Porque o que acontece? Às vezes a justiça chega lá com um caminhão, a justiça itinerante, com microfones e tal, e chega com uma série de serviços, mas não é aquele que eles querem. Não é aquele serviço que eles precisam. Então, o que a gente faz? A diferencial, eu acho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente vai lá primeiro, colhe, ouve o que eles precisam, e depois a gente volta dando o que eles precisam. Porque eu já tive experiência de outras situações em que o tribunal ia lá com um monte de aparato e fazia 5 casamentos. O que eles precisavam não era isso, era energia elétrica, era... Serviços básicos. Básico, né? Eles precisavam também de outras situações em que não foram ouvidos. E é um aparato judicial imenso para trazer pouco resultado. Entendi. Quer dizer, a senhora falou da sobrevivência deles. Eu acho até que mesmo que a própria cultura é que garantiu até agora, tem garantido a sobrevivência dos que ficaram aí, né? E é importante conhecer essa cultura para poder relacionar com eles, né? Agora, doutora Sheila, a senhora tem uma outra competência na terceira vice-presidência, que é a chamada admissibilidade recursal para os tribunais superiores. Como é que isso funciona? Existe abuso nessa área? O que se pretende? Qual o critério para poder encaminhar esse trabalho? São
centenas de processos diariamente que entram para poder subir para os outros tribunais. Então, para a pessoa que é leiga, né? Então, o juiz deu a decisão no primeiro grau, aí vem o recurso para a turma julgadora do segundo grau, os desembargadores formam um acórdão, que é a sentença no primeiro grau, o acórdão no segundo grau. Aí a parte insatisfeita com a decisão da turma julgadora recorre para o Tribunal Superior e para o STF. Existem muitos recursos que são incabíveis. Eu acho que o percentual deles chega a mais de 80%. Por quê? Para chegar nos tribunais superiores, precisa ter uma ofensa direta à legislação, direta, legislação federal, ou à Constituição. Quando é federal, a legislação é federal, vai para o STJ. Quando é Constituição, vai para o STF. E o que a terceira vista verifica? Se o que a parte está alegando é uma ofensa à lei federal ou à Constituição ou simplesmente um inconformismo. Se for um inconformismo, ou seja, aquela prova não foi bem realizada, não foi bem analisada, não é possível subir para o STJ. Existe também aquele perfil protelatório, predatório? Existe, só que o recurso não tem efeito suspensivo. Se, por exemplo, é admitido, mesmo que seja admitido, para que vá para o tribunal STF, STJ ou STF, a parte pode executar provisoriamente, porque não tem efeito suspensivo o recurso que sobe. Às vezes eles entram com pedindo efeito suspensivo, dizendo que é urgente, que a violação foi grave, aí é analisado se é possível ou não. Mas 90% e 5%, sei lá, 95% é realmente para tentar postergar. Mas existe o advogado que pode executar provisoriamente. Ou obstrução da própria justiça, né? Muito bem, eu conversei aqui com a desembargadora Shirley Fenzi Bertão, que é a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aqui, debatemos sobre os projetos de atuação dela para esse próximo biênio aqui no Tribunal de Minas Gerais. Doutora Shirley, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Volte sempre, porque temos vários temas para tratar. Consideramos que precisa fazer uma outra entrevista em outra ocasião. Obrigado. Será um prazer, é sempre bom quando a gente pode esclarecer as coisas para a população em geral. Muito obrigado. E você que nos acompanha até aqui pode ver e rever essa entrevista nos canais da Amagem, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.